Olá, bom dia, a paz do Senhor. Iniciando o nosso estudo, a nossa meditação nesta manhã, o Evangelho de João é descrito por estudiosos como sendo um campo cheio de pedras preciosas. Um livro muito precioso, e a palavra de Deus é preciosa, preciosa para os nossos corações, preciosa aos nossos olhos. E ele diz que você encontra neste Evangelho verdades que afloram, pedras preciosas que estão na superfície, aflorando, sendo percebida a olho nu. Você consegue avistar estas verdades, verdades simples que você descobre, que você encontra. Mas ele diz que à medida que você cava esse terreno, você vai encontrando verdades, tesouros preciosos, verdades que estão, num primeiro momento, estão ocultos e você não consegue perceber. E por isso eu convido você a fazer uso de um lápis marca-texto, um lápis de cor, e que você vai destacando, grifando palavras importantes, palavras que Deus vai trazendo revelação para você. E esse texto, como vimos ontem, o apóstolo João, ele usa essa palavra no princípio. E podemos passar despercebido uma palavra qualquer, não existe nenhum valor, não existe nenhuma importância, às vezes não damos importância à palavra, às palavras, e em outro momento nós potencializamos uma palavra que às vezes dizemos e não com o significado, mas a pessoa se magoa e pega uma palavra que você não quis usar, que você não quis dar aquela ideia para a pessoa, aquela interpretação que ela teve. Que você venha destacar. E essa palavra, no princípio, o que João faz ao falar a respeito de Jesus Cristo, ele não fala do seu nascimento neste mundo. Ele não fala sobre o início do seu ministério aqui nesta terra. João não está falando do nascimento, do início dele, o nascimento ali em Belém. Nascimento de Maria. Mas ele vai lá para o princípio, no princípio onde Deus criou os céus e a terra. E aqui, nessa história que ele começa, esse era uma vez, e sempre começam assim as histórias. Algumas vezes, ao ser procurado para um aconselhamento, e a pessoa constrangida, não sabendo por onde começar, ela sempre diz: eu não sei por onde começar. E para descontrair, eu digo, começa do começo. E aqui é o que João faz. Ele vai no princípio. Essa história era no princípio, era uma vez, era no princípio. E nessa história existe tempo, existe lugar
e também existem personagens. Acontecimentos são descritos. E João, o foco dele, o personagem principal, a sua mensagem é a respeito de Jesus Cristo. Essa é a mensagem do Evangelho. Eu digo sempre, e você vai me ouvir muitas vezes, porque nós não podemos perder o foco. A mensagem da Bíblia, a mensagem da Palavra de Deus é uma mensagem cristocêntrica. O centro da mensagem é Cristo. Às vezes estamos brigando por doutrinas, mas se você está lendo a Bíblia e você está vendo apenas doutrinas, apenas regras e mais regras, você não entendeu ainda o que é a palavra de Deus. Porque ela nos aponta para uma pessoa. Ela nos aponta para a pessoa de Jesus Cristo. E nesta história que ele vai lá no início, no princípio, quando Deus criou todas as coisas, ele fala a respeito do Verbo. E sobre o Verbo, ele diz, no princípio era o Verbo. Ele diz que o Verbo estava com Deus e que o Verbo era Deus. Sim, ele está falando do Verbo divino. Ele está dizendo, e depois no verso 14, ele vai reforçar. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, o único Filho do Pai. O Verbo se fez carne. Então aqui ele menciona que aquele que já existia, Jesus que já era pré-existente, esse que nos visitou, este que era conhecido por nós como Jesus de Nazaré, filho de José e filho de Maria. Ele está dizendo, a sua história não começa aqui. Ele já existia. Ele estava lá no princípio com Deus. Ele era o Verbo. O Verbo estava, mas o Verbo também era Deus. Estamos com Deus, mas não somos Deus. O Verbo estava, ele era, lá no início, ele era, mas ele é Deus. É isso que ele mostra. Jesus não é um homem simples, não é apenas um homem. E o que a teologia nos ensina, a teologia cristã a respeito de Jesus é que ele é 100% homem e ele é 100% Deus. Jesus, o Verbo, que existia, que é pré-existente, que é eterno, que é criador dos céus e da terra, ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Você entende a importância das palavras quando João ele inicia o seu evangelho e ele inicia lá na eternidade. O foco dele não é que o nascimento carnal. Isso é importante. Ele se fez carne. Ele não era um espírito, ele não era um fantasma. Ele era carne. Ele era o Verbo que se fez carne. E ele sentiu as dores, ele sofreu, ele teve fome, ele teve sede, ele chorou, ele se emocionou.
ele é uma pessoa e ele aponta para Jesus. Não é apenas um homem. E às vezes nós vemos ele apenas como um homem, um bom mestre, um filósofo, um poeta, muitos aspectos na pessoa de Jesus. Um filho de Deus, mas nos esquecemos muitas vezes que ele é Deus. Convido você para estar comigo estudando a palavra de Deus, compartilhando. Uma pessoa muito querida disse: eu estou compartilhando essas mensagens tuas, sem a tua autorização, sem você pedir, eu estou fazendo. E o nosso desejo é este, que você aprenda, que você venha fazer essas descobertas, que você venha cavar neste solo e você venha fazer descobertas, que você descubra nessa primeira leitura essa verdade, mas que você venha descobrir verdades profundas, pedras preciosas que estão contidos na palavra de Deus. Uma palavra que com certeza vai abençoar, vai impactar e vai transformar as nossas vidas. Vai levar os nossos olhos para o alto, para o Senhor. E isso vai mudar toda a nossa história. Esse é o meu convite. Este é o desafio que eu faço para você. E com certeza você terá um dia abençoado, uma semana, dias abençoados. Deus te abençoe. Um bom dia é o meu desejo, é a minha oração. Em nome de Jesus.